Olá, boa noite. Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou hoje nessa live do dia 17 de agosto de 2020, trazendo um pouco de informação a respeito do transtorno de personalidade antissocial. Você sabe o que é isso? É interessante porque às vezes eu vejo as pessoas falarem eu sou antissocial, ou então às vezes eu sou um pouco antissocial. Mas isso é um grande equívoco e já já vocês vão saber mais a respeito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer imenso a gente poder conversar a respeito desse tema tão crucial. Vamos bater um papinho sobre as chamadas sociopatias. A psicopatia, a sociopatia, transtorno de personalidade dissocial e transtorno de personalidade antissocial. Se você acha que esse é um assunto que pode interessar outras pessoas, então eu peço encarecidamente que você envie o link para pessoas possivelmente interessadas, que vão se beneficiar com essas informações. Vamos então iniciando o nosso bate-papo. É bom lembrar que é um bate-papo, então em um determinado momento eu farei questão de interagir. Então, inicialmente, como eu tenho feito nas minhas lives, vou começar explicando, trazendo um pouquinho de contextualização para aí então ter a possibilidade de bater um papo a respeito desse assunto tão pertinente para o nosso momento atual, né? Sejam todos bem-vindos, como eu falei anteriormente. Quem está chegando agora também, fique à vontade, partilhe essas informações que são cruciais. Deixa só eu colocar aqui um comentáriozinho para fixar o nome, né? Na verdade, o assunto dessa live. Transtorno de personalidade antissocial. Fixando. Ok. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Você se acha uma pessoa antissocial? Não, eu duvido que você esteja falando desse termo, porque na verdade quando a gente fala antissocial, geralmente a gente está querendo dizer que somos pessoas que não têm um bom contato com outras pessoas, que não gostam de muita interação social, que não tenham muita abertura para poder conversar com outras pessoas. Então, muitas pessoas confundem, acreditam que antissocial é a pessoa tímida, é a pessoa introvertida, é a pessoa que prefere o aconchego do seu lar a estar em uma situação social qualquer. Não, isso não é antissocial no sentido que a psicopatologia atribui a esse termo. O antissocial é a pessoa que tem dificuldade de conviver em sociedade, porque ele se coloca contrário às normas e às regras. O transtorno de personalidade antissocial é um transtorno mental, né, dentre os transtornos de personalidade, está no cluster B, como eu já falei anteriormente sobre isso em outras lives a respeito de saúde mental. Eu já falei um pouquinho sobre transtorno de personalidade dependente, já falei um pouquinho sobre transtorno de personalidade borderline e pretendo ir passeando entre os transtornos de personalidade para depois, havendo oportunidade, falarmos um pouquinho sobre outros transtornos mentais, amplificando um pouco o nível de informações que a gente tem a respeito desses temas que são tão cruciais, mas ainda tão ignorados pelas pessoas. Pois bem, o antissocial é muito conhecido como sociopata. Era isso que você queria dizer quando disse que às vezes é antissocial? Eu duvido. Até porque um sociopata muito dificilmente vai se afirmar
sendo sociopata. Essa pessoa que tem dificuldade de convivência, de lidar com outras pessoas por conta de um padrão difuso de desrespeito às normas. A pessoa não se adequa às normas, às regras de convivência, porque não tem um parâmetro de empatia. A pessoa não consegue experimentar empatia, não consegue se colocar no lugar do outro no sentido moral dessa expressão. A pessoa sente até o que o outro está sentindo apenas para usufruir do outro, para explorar o outro. Muitas vezes o antissocial vai ser justamente essa pessoa que se utiliza do outro, que acaba trazendo justamente uma perspectiva de utilitarismo. Leon Tolstói tem uma frase que consegue sintetizar exatamente essa perspectiva. Ele diz assim, que há quem, passeando em um bosque, veja apenas lenha. É exatamente esse padrão típico do antissocial. O psicopata, como também é chamado. Bom, vamos então começar falando disso. Qual é a diferença entre psicopatia, sociopatia, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade dissocial e perversão, que são também termos que são utilizados para definirem a mesma coisa? Olha que curioso, o termo psicopatia é um termo que muitas vezes foi mal utilizado. O primeiro a estudar esse assunto foi um cara chamado Pritchard, lá em 1806. Ele falou sobre a insanidade moral, junto com Pinel. Pinel também estudou isso. E aí a gente vai ver que essa insanidade moral seria um distúrbio de personalidade. E desde então foi se chamando esse tipo de distúrbio, esse tipo de transtorno, o transtorno de personalidade, como sendo uma insanidade moral. Pinel chegou a chamar de mania... Desculpa. Mania mesmo. Ele chegou a falar de mania sem delírio. Olha que interessante essa fala, né? Ele queria dizer o que aí? Que a pessoa tem um fator disruptivo da sua personalidade e a convivência fica difícil com essa pessoa. Só que isso evolui, isso vai, sem dúvida alguma, ter um desdobramento e a gente vai perceber que os teóricos, os psicopatologistas, acabam diferenciando os transtornos de personalidade uns dos outros. Existem vários transtornos de personalidade e um deles é o que se chama hoje de transtorno de personalidade antissocial. Mas antigamente chamava-se de psicopata qualquer pessoa que tivesse um transtorno de personalidade. Psicopatia era considerado transtorno de personalidade em geral. Então pode ser borderline, pode ser narcisista, pode ser qualquer coisa desse tipo, mas na verdade hoje não se usa mais esse termo. Quando se fala a palavra psicopata, geralmente a gente está se referindo especificamente ao transtorno de personalidade antissocial. Tá? Isso é importante deixar bem claro. Que é o mesmo sociopata, apesar de que alguns autores fazem uma diferença entre uns e outros. E eu até gosto dessa diferença. Esses autores dizem que o sociopata tende a ser mais impulsivo e agressivo, enquanto que o psicopata tende a ser mais frio e calculista, muito mais estratégico, o que convém sintetizar que o psicopata é mais inteligente, enquanto que o sociopata age por impulso. É muito mais difícil se identificar um psicopata do que um sociopata. Até porque as prisões, conforme inúmeros estudos estatísticos, estão repletas de sociopatas. Porque são impulsivos, porque muitas vezes têm dificuldade de lidar com as normas, com as regras sociais. Por isso, justamente, eles agem impulsivamente, irrefletidamente e com muita agressividade. Nesses casos específicos, eles estão mais propensos a serem enquadrados pela lei.
É interessante porque existem inúmeras características nesse transtorno. É importante a gente fazer essa diferenciação, né? Primeira coisa é que eles têm um descaso crônico e irrestrito com relação às consequências dos seus comportamentos e um descaso com relação aos direitos das outras pessoas. Eles não respeitam os direitos dos outros. Eles muitas vezes se envolvem em atos ilegais, eles se envolvem em situações de fraude, têm comportamentos fraudulentos, comportamentos exploradores, buscando benefício próprio, né? E muitas vezes são imprudentes. Geralmente eles querem ter o quê? Ganho pessoal. Muito comum que eles busquem prazer, dinheiro e poder. São as três coisas que muitas vezes os psicopatas buscam: prazer, dinheiro e poder. E para isso eles se utilizam das pessoas de boa fé que tentam ajudá-lo, que tentam de alguma forma dar um suporte, até porque eles são extremamente convincentes, são sedutores. Muito comum que sejam pessoas carismáticas, pessoas agradáveis, pessoas com uma boa verbalidade, ou seja, pessoas que têm uma boa lábia, e justamente por isso confundem. É muito frequente. Olá Ricardo, seja bem-vindo. Olá pessoas que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Peço a gentileza de partilharem o link dessa live com outras pessoas que possam ser beneficiadas com essas informações, porque quem nunca se viu no risco de ser prejudicado por alguém de má índole? Pois bem, é exatamente o que acontece na circunstância da personalidade antissocial. E como eu dizia, essas pessoas acabam buscando meios de justificar e de racionalizar a responsabilidade dos seus atos. Muitas vezes colocando de uma forma a culpabilizar as suas vítimas, dizendo assim: perdedores merecem perder mesmo, ou então, é ingênuo, tem que quebrar a cara e aprender. A vida é assim, as pessoas aprendem quebrando a cara. Essas falas, muitas vezes, trazem justamente essa perspectiva de que a pessoa que é culpada por ter sido enganada, porque é boba, porque é tola. Então, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado. Isso é bem comum, né? A pessoa é culpada por ser tola ou impotente. Isso é bem frequente acontecer. A gente vê também um padrão bem forte de indiferença afetiva. Não tem nenhum tipo de culpa, remorso, arrependimento, não. Ele simplesmente faz e permite que o outro sofra com seu comportamento sem experimentar nenhum tipo de culpa. Não tem culpa mesmo. E são ótimos em racionalizar. Inclusive eu vou retomar isso mais adiante, falando que a gente que é psicólogo, psicoterapeuta, que vai enfrentar esse tipo de circunstância no consultório, inclusive se dispondo a ajudar a tratar esse tipo de transtorno, precisamos tomar cuidado com o fato de que muitas vezes eles tomam as nossas palavras e usam como racionalização para justificar os seus atos diante de suas vítimas ou diante da lei. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com esse comportamento extremamente manipulador dos antissociais. Outra perspectiva que é importante colocar: a prevalência em 12 meses, ou seja, em um ano, é comum a gente ter uma prevalência de 0,2 a 3,3% no mundo, conforme diz a Organização Mundial de Saúde. São poucas pessoas, são poucas, ainda bem que são poucas, não são muitas, né? Mas essas poucas já conseguem fazer um bom estrago. É importante a gente deixar isso bem claro. É muito mais frequente a gente observar esse tipo de comportamento em homens do que em mulheres. A relação é de 6:1, são 6 homens para cada mulher com esse tipo de transtorno. É muito mais frequente no homem. É por isso que na minha live sobre transtorno de personalidade borderline, eu falei isso, né? Que o borderline é mais comum em mulheres, por ser impulsivo no sentido do sentimentalismo, da intensidade afetiva, enquanto que
O antissocial é mais comum nos homens pela frieza e calculismo, a racionalidade, que muitas vezes é a característica daqueles que são mais refletidos, aqueles que pensam antes, os menos impulsivos, né? Isso também é bem comum. A gente percebe o quê? Que existe um forte componente hereditário, e aí a palavra hereditário tem a ver não apenas com a genética, mas também com a cultura familiar, e já já eu vou falar mais sobre isso, da questão da cultura familiar, que interfere de forma drástica, né, na situação. Isso também é bom colocar. Só que é importante também dizer que a prevalência diminui com o passar da idade, o que é um indício de que há possibilidade, mesmo que pequena, de uma mudança do comportamento do psicopata, do sociopata, com o passar dos anos. Inclusive, existem estudos que vão falar que a partir dos 40 anos é mais difícil se iniciar um transtorno como esse, ok? Deixa só eu... Pronto. Então, é importante a gente perceber o quê? Que existem também comorbidades, ou seja, transtornos mentais associados, que podem acontecer em paralelo, junto com o transtorno de personalidade antissocial, tá? Quais são os transtornos que isso é mais comum de acontecer? É muito frequente acontecer, por exemplo, com relação à hiperatividade. Olha aí, o déficit de atenção com hiperatividade é comum que aconteça junto com o transtorno de personalidade antissocial. Tá? Não quer dizer que você tenha uma coisa, você necessariamente tenha outra, mas é comum de acontecer em paralelo. Além disso, é muito frequente o abuso de substâncias psicoativas, uso de drogas prejudicial, até porque muitas vezes no comportamento impulsivo, essa pessoa acaba fazendo um uso disruptivo, sendo bem frequente, por exemplo, o número de acidentes de trânsito decorrentes desse tipo de abuso, que são vinculados ao transtorno de personalidade antissocial. É muito comum de acontecer dessa forma. Outra coisa que também é importante lembrar que metade das pessoas que têm esse transtorno, olha que número alto, hein? Metade tem história de abuso de algum fármaco, de algum tipo de substância psicoativa. Então é muito alta a prevalência de uma coisa junto com a outra, dessa comorbidade entre o abuso de substância psicoativa e transtorno de personalidade antissocial. Também é importante dizer que é comum acontecer com pessoas que têm transtorno de controle de impulsos, as pessoas chamadas impulsivas, que é inclusive um dos critérios diagnósticos, né, do próprio transtorno é esse, mas existe um transtorno específico com esse nome também, que acontece muito frequentemente junto. Também é comum acontecer com pessoas que tenham transtorno de personalidade borderline. É outra coisa que é também comum de acontecer. E acontece as duas coisas juntas. Olha que importante isso, hein? As duas coisas juntas. Isso pode acontecer. Bom, vamos para a etiologia, ou seja, as causas. De onde é que a gente tira essa questão aí? De onde é que surge? Como é que surge isso? É muito comum que essas pessoas tenham um padrão de família muito negligente e um padrão de abuso na infância. Abuso em termos gerais aí, qualquer tipo de abuso na infância e situação de negligência. Isso faz com que haja uma tendência à repetição desses padrões de abuso na idade adulta por parte dessas crianças que até então eram vítimas. Aí eles se tornam os abusadores, né? Então é muito frequente acontecer isso, né? São fatores ambientais importantes que acontecem justamente nessa perspectiva. Outra coisa que é importante lembrar é que existe um conteúdo crucial com relação a fatores neurológicos. O transportador da serotonina, isso já há um estudo a respeito disso, que muitas vezes está correlacionado com a probabilidade maior de um transtorno de personalidade antissocial. Também tem um fator interessante que é uma diminuição do córtex pré-frontal, que vai ter a ver exatamente com o comportamento impulsivo e agressivo.
É como se fosse o lugar onde a gente tem no cérebro os nossos filtros, nossas barreiras. Pois bem, o funcionamento é menor e o tamanho dessa área da massa cinzenta também é menor. Outra coisa que é diferente no cérebro dos que têm transtorno de personalidade antissocial é o corpo caloso, que no caso das pessoas que têm esse transtorno, o corpo caloso é maior, existe mais massa branca no corpo caloso, que é aquela região no meio do cérebro que liga os dois hemisférios. No psicopata, essa região é um pouco maior, né? E isso tudo acaba trazendo, né, o fato de que existem também conteúdos neurológicos envolvidos. Inclusive, existe o transtorno de personalidade antissocial adquirido. Olha que interessante isso. Pessoas que se envolvem em acidentes, que acabam tendo traumas, tendo lesões nessa área do córtex pré-frontal, acabam tendo comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos e se caracterizam como pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Então isso também é uma possibilidade. Até tem um relato clássico na história da neurologia, né, que é o caso de Phineas Cage. Quem já foi meu aluno já me ouviu falando a respeito desse caso, que ele teve um vergalhão de ferro atravessando o seu córtex pré-frontal e sobreviveu para poder mostrar os efeitos disso, né? E mudou a sua personalidade, se tornou uma pessoa mais agressiva, que falava muitos palavrões. Anteriormente ele não tinha esse tipo de comportamento, se tornou uma pessoa cujos ímpetos morais passaram a ser discutíveis após esse acidente. Então, mostrando nitidamente que a afetação cerebral trouxe essa expressão desses comportamentos que até então não existiam, mostrando que sim, o organismo pode ser um fator predisponente para esse tipo de transtorno. Também a gente vai ver o quê? Que o desprezo pela dor dos outros, né? E também durante a primeira infância, quando a criança pequena que despreza a dor dos outros, isso é mais comum, né? E que se repita na adolescência tardia. E isso é fator predisponente para o transtorno de personalidade antissocial, porque caracteriza um transtorno de conduta. É importante deixar claro que o critério diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial é ter completado no mínimo 18 anos. Antes disso, não se caracteriza como transtorno de personalidade antissocial. Não dá para diagnosticar alguém com esse tipo de transtorno antes dos 18. Geralmente, quando esses comportamentos aparecem antes dos 18, são taxados como transtorno de conduta. Muitas vezes essas pessoas tiveram na sua infância, e às vezes tem até na vida adulta, um descaso com relação ao maltrato dos animais. São pessoas que maltrataram ou ainda maltratam animais. E outras crianças também, né? Muitas vezes tem esse padrão de comportamento de maltratar as outras crianças também. Uma coisa que também pode acontecer é a frequência ser maior em pessoas que têm parentes de primeiro grau com esse transtorno. Se você tem um parente de primeiro grau com esse transtorno, você tem uma chance muito maior de também desenvolver esse transtorno, mostrando um forte conteúdo de maneira biológica aí, né? Um conteúdo biológico bem forte com relação a essa temática. Outra questão é que os filhos adotivos, assim como os biológicos, né, de pais que têm o transtorno, têm uma probabilidade maior. E aí os adotivos servem para mostrar o que a gente? Que a cultura familiar também propende a esse tipo de início do transtorno. Não é só a genética, não é só a biologia. A cultura, o padrão parental, ou seja, o estilo parental, o modo como esses pais educam essas crianças, acaba propendendo para o desenvolvimento desse tipo de transtorno. Por quê? Porque eles tendem a repetir o padrão que eles vivenciaram na sua infância e acabam repetindo essas probabilidades. Fora o caso de que as crianças têm o pai ou a mãe por modelo. Então, nesse caso, eles tendem a repetir também os comportamentos desse pai e dessa mãe. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento com relação a isso.
é mais frequente acontecer quando a criança tem, além do transtorno de conduta, também déficit de atenção com hiperatividade. É muito mais frequente, né? Principalmente antes dos 10 anos de idade. Outra coisa, é importante também dizer que quando os pais abusam ou negligenciam essas crianças ou são inconsistentes quanto à disciplina. Olha que importante aí, né? Os pais que não são consistentes na disciplina, diz uma coisa e faz outra. Menino, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. Aí o menino vai e faz, em vez de colocar de castigo como prometeu, simplesmente passa a mão na cabeça e faz de conta que nada aconteceu. Então isso é um padrão disruptivo, disfuncional. Isso também é importante. Pessoas que têm esse tipo de transtorno tendem a enganar, a explorar, a fraudar, manipular. Né? São pessoas impulsivas, são pessoas que muito frequentemente, por conta da sua impulsividade, não planejam. É bom lembrar que a maioria não planeja. É preciso ter mais medo dos que planejam. É importante deixar isso claro. Né? Mas a maioria não planeja, né? E com antecedência, não consideram as consequências nem para a segurança dele, nem para a segurança dos outros. Isso é importante também deixar bem claro. Outra questão crucial também é o fato de que eles muitas vezes têm dificuldade em criar raízes. Eles trocam de emprego muito mais frequentemente do que as pessoas que não têm esse transtorno. Eles trocam de casa, trocam de relacionamento. E muitas vezes trocam sem ter um plano, uma previdência. Ah, não, eu vou primeiro sair do emprego, mas antes de sair desse emprego, eu vou procurar um outro, vou tentar outra coisa. Não, não tem isso. Eles simplesmente saem e muitas vezes passam um período longo desempregados porque se veem respaldados aí por outras pessoas que vão ajudar, que muitas vezes eles se fazem de vítimas, porque infelizmente têm o dom da atuação. Eles têm como fingir que estão realmente necessitados e que são vítimas e que são coitadinhos, e por isso são muito sedutores. Eles inspiram nas pessoas o senso de cuidado. Inspiram essa perspectiva de cuide de mim, eu estou passando, eu fui injustiçado, minha ex-mulher me deixou sem nada, ela me abandonou, ela fez isso comigo, ou seja, o tempo inteiro se colocando nesse padrão de vitimização, colocando-se como se fosse vítima de uma grande injustiça. E isso é muito tentador, infelizmente, para muitas pessoas que se colocam no lugar de cuidadores e aí acabam respaldando esses comportamentos, reforçando eles, dando exatamente aquilo que eles precisam, entre aspas, que eles querem, que eles necessitam, né? Que eles muitas vezes manipulam. É importante lembrar que é muito mais frequente acontecer overdose de substância psicoativa em pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade borderline. São os dois padrões de maior frequência de overdose por conta dessa impulsividade. Essas pessoas frequentemente são pessoas irresponsáveis financeiramente e irresponsáveis socialmente falando, né? Eles são facilmente irritáveis, são fisicamente agressivos, se envolvem na sua história de vida muito frequentemente com lutas corporais, inclusive com seus parceiros e familiares, tendem a abusar deles, né? Isso é importante. E a questão da irresponsabilidade leva a uma exploração financeira dos parceiros. E, infelizmente, esses parceiros só vão descobrir tardiamente que estão sendo enganados, manipulados. E muito frequentemente o antissocial não tem uma relação monogâmica. Isso é bem comum acontecer. Não conseguir manter uma relação monogâmica. Isso é bem comum de acontecer. Não sentem remorso, como eu falei agora há pouco, né? E dizem que isso é como a vida é. As pessoas sofrem porque é assim que a vida é. Isso é bem comum, né? São desdenhosos, muitas vezes eles desdenham com muita indiferença da dor do outro, né, dos sentimentos, dos direitos, do sofrimento das pessoas. Isso é importante a gente colocar, tá? E aí tendem a, muitas vezes, terem uma opinião muito elevada sobre si mesmos. Eles se acham o máximo, isso é importante deixar claro, né?
podem ser muito teimosos, autoconfiantes demais e muitas vezes arrogantes. O problema é que eles geralmente são pessoas charmosas, carismáticas, são volúveis, são verbalmente superficiais, mas são hábeis em usar as palavras, né? E buscam o que querem e vão até o fim, né? Buscando o que quer. O que é que o DSM-4, do DSM-5, né? A quinta versão do Manual Diagnóstico Estatístico fala a respeito das características principais. Quais são os critérios diagnósticos? Eu vou ler aqui agora para vocês verem. Então, os critérios diagnósticos da quinta versão do Manual Estatístico Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana vai dizer o quê? Que é preciso que a pessoa tenha um desprezo persistente pelos direitos dos outros e que tenha pelo menos 3 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou ler aqui. Primeiro, desprezar a lei indicado por atos repetidamente cometidos que são motivos de detenção. Segundo, ser enganador, indicado por mentiras repetidas, uso de pseudônimos ou por ludibriar os outros por ganho pessoal ou prazer. Terceiro, agir impulsivamente e não planejar com antecedência. Quarto, ser facilmente irritado e agressivo, indicado por brigas físicas constantes e agressão a outros. Quinto, de forma imprudente, desprezam sua segurança ou a segurança dos outros. Sexto, agir consistentemente de forma irresponsável, indicado por deixar um emprego sem planos para o outro ou não pagar as contas. E por último, não sentir remorso, indicado pela indiferença ou racionalização da agressão ou maus tratos dos outros. Como eu disse anteriormente, além disso que eu falei, eles devem ter evidências de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade e o transtorno só pode ser diagnosticado após os 18. Então são essas as principais características do transtorno de personalidade antissocial, tá? É muito comum a gente precisar fazer uma diferenciação dos outros transtornos. Então, qual é o diagnóstico diferencial? Por exemplo, a pessoa tem problema com abuso de drogas. Isso não quer dizer necessariamente que seja uma pessoa manipuladora. Então, o grande foco aí é esse, né? Que não necessariamente a pessoa é impulsiva e irresponsável nem manipuladora, porque abusa de drogas. Então, não necessariamente é. Segundo, transtorno de conduta. Como eu falei, transtorno de conduta começa antes dos 15, tá? E só pode ser diagnosticado como transtorno de personalidade antissocial depois dos 18. Então isso já é um critério diagnóstico bem diferente. Terceiro, narcisista. Também é importante fazer a diferenciação do transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, gente, ele também pode ser explorador, pode ter dificuldade em ter empatia. Contudo, eles não tendem a ser tão agressivos e enganosos como a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. É importante fazer essa diferenciação, tá? Outra coisa também que é importante diferenciar é o transtorno de personalidade borderline. O borderline, geralmente, ele faz os comportamentos dele para ser cuidado pelo outro, enquanto que o antissocial não tem essa demanda, não tem a busca por cuidado do outro. Isso é importante fazer a diferença. Quais são os tratamentos que a gente tem hoje a respeito desse transtorno? Existem alguns tratamentos? Existem. Existe eficácia para esse tratamento? Infelizmente, a literatura tem mostrado reiteradamente que a eficácia dos tratamentos em geral para transtorno de personalidade antissocial é questionável. Mas existe. Vamos lá. Um tratamento muito frequentemente utilizado é o tratamento psicoterapêutico. Em especial tem sido usado a terapia cognitivo-comportamental e a terapia analítico-comportamental. São 2 tipos de terapia que são bastante prescritas para esse tipo de transtorno. Por quê? Porque ajuda a pessoa, por exemplo, a evitar comportamentos impulsivos. Isso é um foco importante, né?
sempre focando aí a terapêutica no objetivo em curto prazo. Não dá para pensar em objetivo de longo prazo com quem tem transtorno de personalidade antissocial e, por conta da impulsividade, só pensa no aqui e agora, no imediatismo. São pessoas imediatistas. Portanto, não dá para pensar em termos de longo prazo. Muito frequentemente, essa pessoa vai ser beneficiada para aprender a se comportar de forma mais racional, evitando consequências legais dos seus atos, criminosos muitas vezes, né? É preciso também lembrar que uma terapêutica muito importante nesse tipo de tratamento é o manejo das contingências que essa pessoa vai ter durante a sua terapia. Por exemplo, dar ou recusar a essa pessoa o que ele quer baseado nos seus comportamentos, para ele aprender que as coisas têm consequências e aí, com isso, ele fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões e evitar essas consequências negativas dos seus comportamentos que ferem as normas e as regras. Muito comum que os pacientes agressivos e que tenham impulsividade se beneficiem também, né, e juntamente com quem tem um afeto muito variável, se beneficiem com esse tipo de terapêutica, justamente porque ele vai ter a possibilidade de refletir um pouco antes de tomar decisões. E é comum que alguns médicos acabem por prescrever alguns fármacos, algumas medicações, visando alguns sintomas específicos. Por exemplo, utiliza-se o lítio, o valproato de sódio, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como, por exemplo, a famosa fluoxetina, a paroxetina, né, que podem ajudar supostamente, tá? Mas ainda existe estudos muito inconclusivos, estudos muito pouco embasados e que falam que são questionáveis justamente por isso. Alguns casos, alguns médicos também prescrevem psicóticos, antipsicóticos, melhor dizendo, antipsicóticos atípicos para conter justamente esse comportamento impulsivo. A questão é que não há evidência de que essa utilização seja útil. Então, é realmente uma terapêutica extremamente difícil. Não é nada fácil pensar que é possível cuidar dessas pessoas, porque, infelizmente, existe inclusive uma grande corrente de teóricos, como já falei anteriormente dos transtornos de personalidade, que vai dizer que isso não é exatamente uma doença. É uma espécie de distonância da normalidade, mas não é exatamente uma doença, nesse sentido que a gente está habituado a pensar em termos de entidade nosológica. Para muitos autores não é. É um desvio do quadro da normalidade. É, na verdade, uma exacerbação de comportamentos amorais, de comportamentos muitas vezes antiéticos. E isso supostamente não seria doença. E é importante também deixar claro que não é porque você tem transtorno de personalidade antissocial que você é inimputável, não. Você é completamente responsável pelas suas escolhas. Isso é importantíssimo deixar claro, tá? Você, às vezes, tem essa baixa consciência ou sentido moral, né? Não tem muito esse sentido moral, mas sabe o que está fazendo, sabe as consequências dos seus comportamentos. Por isso, não dá para a gente dizer que eles não são responsáveis pelo que vivenciam, pelo que escolhem. Eles são responsáveis. Muito bem, então agora eu deixo aberto para que a gente possa dialogar um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada cá em cima nas falas das pessoas. As pessoas estão... Sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá? Deixa só eu ver se tem algum tipo de interação. Não havendo, eu já vou então falando de algumas perguntas que me foram feitas quando eu divulguei essa live. Ao longo desses 2 últimos dias eu divulguei colocando que as pessoas poderiam ficar à vontade para fazerem perguntas para serem respondidas na live. Uma das perguntas que foi feita foi relacionada a uma figura, digamos que mítica, em certo termo, que é Ted Bundy. Não sei se vocês já ouviram falar dessa figura que é caracterizada por muitas pessoas como sendo um psicopata, como sendo um sociopata, que era extremamente encantador.
uma pessoa charmosa, uma pessoa agradável, uma pessoa que mostra um comportamento que convence as pessoas, né? Ele tem um padrão de agradabilidade muito alto, a ponto de, apesar de ser preso, ele foi preso, ele se formou em direito, ele se formou em psicologia, conforme algumas fontes, eu não cheguei a checar essas fontes, tá, gente? Mas fontes tiradas da própria internet. Ted Bundy, eu cheguei a assistir um filme sobre ele recentemente, não tem muitos meses, eu acho que foi pouco antes do início da pandemia, e versava exatamente sobre o fato disso, de que ele próprio se defendeu, ele demitiu o próprio advogado e passou a se defender no tribunal, e o caso foi à televisão, e muitas mulheres foram simpáticas a ele, apesar de tudo que ele fez, né? Que ele foi acusado de matar, de estuprar, de violentar, de sequestrar inúmeras garotas, de ter inclusive relações sexuais com cadáveres, coisas realmente difíceis da gente pensar em termos de uma pessoa encantadora, né? Pois bem, geralmente ele usava a estratégia de que ele estava sendo vitimado por alguma coisa, que ele estava frágil por algum motivo, que ele precisava de ajuda por alguma situação, e aí quando as mulheres se aproximavam, ele levava essas mulheres para um matagal e lá assassinava, né? E aí, ainda assim, ele manteve um relacionamento fixo com uma jovem que era sua companheira e que, no entanto, não sabia de nada do que estava acontecendo até que ele foi preso pela primeira vez, dizendo que estava sendo acusado injustamente, que não era ele, que com certeza haviam pego a pessoa errada, e muitas mulheres simpatizaram com a figura dele na TV e foram apoiá-lo. Inclusive, a última companheira dele, conforme o relato do filme que eu vi, trazia justamente o fato de que ela simpatizou dele, ela era uma colega de muito tempo atrás, que reencontrou ele nessa circunstância e resolveu se aproximar para ajudá-lo. Terminou se envolvendo com ele de tal modo que acabou tendo filho com ele e tudo mais, apesar dele estar preso, ele está na cadeia. Então é realmente uma história verídica, uma história que se passou na década de 70, né, e no entanto trouxe, né, um caso clássico, né, como aqui também no Brasil nós tivemos o Bandido da Luz Vermelha e outros tantos casos que infelizmente são ignorados, né, porque nem todos os psicopatas são presos. É importante deixar bem claro isso, né? Que muitos deles são hábeis em termos de iludir as pessoas, enganar as pessoas e com isso acabam não sendo pegos com o seu comportamento antissocial. Eles têm um padrão profundo de desrespeito e indiferença e com isso acabam simplesmente não tendo nenhum grau de empatia com o comportamento dos outros. Outra pergunta que foi colocada durante esses 2 últimos dias a respeito disso, Ana Carla está colocando aqui, né, qual é a incidência do transtorno de personalidade antissocial. A prevalência anual, Ana, eu falei logo no começo, chega a algo próximo dos 3% da população, né? Então, há uma variação entre 0,2% e 3,3% da população. São poucas pessoas, mas que conseguem fazer um estrago muito grande. É importante também dizer, gente, que apesar da proporção ser pequena, né, entre 0,5% e 3% da população, e na população carcerária, essa porcentagem aumenta consideravelmente, entre 45% e 66%. Da população carcerária tem esse transtorno. Olha que dado importante, né? Que número alto aí para a gente refletir. É muita gente, não é pouquinha não. Se a gente contabilizar, esses supostamente poucos 3% fazem um grande estrago na vida das pessoas. É um transtorno que não existe a chamada autopatognose. A pessoa não reconhece que tem um transtorno. Né? Que existem alguns transtornos mentais que a pessoa não tem autopatognose. Ela não reconhece que tem um transtorno. Então é o caso do transtorno de personalidade antissocial, que no máximo a pessoa pode
depois de ter sido explicado para ela que são essas características, ela pode até dizer, eu até tenho isso, mas não sou doente, não. Então essa visão de que não é uma doença. Isso é importante também, né? Deixar claro. Muitas vezes eles não reconhecem como sendo pessoas doentes. E acham que são normais e que as outras pessoas é que são tolas. Inclusive tem um psicanalista que eu gosto bastante do estudo que ele traz, que é Winnicott. Muito bom, recomendo muito dentro da psicanálise as explicações a respeito da psicopatia, porque para a psicanálise, a psicopatia é o que a gente chama de perversão, é a estrutura perversa, é a negação, como dizem os psicanalistas, a negação da castração, ou seja, a negação da regra, da lei. Essa negação da regra, essa negação da lei é exatamente o fato de que essa pessoa não consegue internalizar as regras e as leis e o tempo inteiro se coloca negando essa possibilidade de ser castrado pelas regras, de receber um não. Então ele quer viver o que os psicanalistas chamam de gozo constante e irrestrito. E aí, nessa perspectiva, eles vão contra tudo e contra todos para impor o seu modo de existir. E aí, o Winnicott ele se destaca por uma coisa interessante. Ele diz assim, que no psicopata o sofrimento é inconsciente. Ou seja, ele recalca o próprio sofrimento. Ele não entra em contato com o próprio sofrer, mas o sofrer está ali. Olha que interessante essa fala de Winnicott. Ele diz assim, que o psicopata antecipa o mal que o outro vai causar nele. E nessa antecipação, ele causa antes o mal. É como se ele quisesse estar por cima o tempo todo e que não admitisse que alguém estivesse por cima dele. Então ele causa o mal antes no outro porque julga que o outro vai causar mal nele. Então há aí uma projeção, uma identificação projetiva desse mal. Na visão dos junguianos, né, na visão da psicologia analítica, ele vivencia a sombra coletiva. Ele corporifica esse arquétipo da sombra coletiva. Isso quer dizer que a sombra dele é pura luz. É interessante, né? Porque quando a gente pensa em sombra, pensa em aspectos obscuros da personalidade, o nosso lado pior, o nosso lado que a gente não mostra, ou o nosso lado que a gente não desenvolveu por algum motivo que não necessariamente tem a ver com moral. Né? Mas aí, já que ele não desenvolveu a empatia, não desenvolveu a benevolência, né? Isso está na sombra, isso está lá em potência, que aí caberia ao analista ajudar a pessoa a entrar em contato com esse conteúdo negado, com esse conteúdo sombrio, com esse conteúdo obscuro e não desenvolvido, que é também interessante, apesar de que eu acho um tanto quanto romântico pensar que é possível fazer isso em termos terapêuticos, até porque o perverso não demanda análise. Isso é uma fala de Lacan, né? Lacan fala isso muito bem, que o perverso não demanda análise. Ele não quer ser tratado, porque ele não julga que tem um problema. Lacan chega a dizer que canalhas e milionários não demandam análise. Olha que interessante essa fala, né? É exatamente isso. Elka está perguntando sobre as causas. Pois bem, Elka, falei agora há pouco, mas vou repetir, né, que nós temos aí conteúdos com relação à cultura familiar, conteúdos neurológicos envolvidos, conteúdos hereditários muito fortes, muitos estudos que vão falar sobre isso, né? Sobre a questão da hereditariedade desse tipo de transtorno. É um transtorno que tem um fator muito claramente ligado com biologia, muito claramente ligado com o padrão da questão genética, né? da questão cultural da família também, né? É muito frequentemente ligado à questão da cultura. Então, voltando à questão das causas, a gente vai ver o quê? Que existem condições econômicas precárias, muito frequentemente no início desse tipo de transtorno. Existe uma família desestruturada como suporte para essa criança, né? E isso vai fomentar aí um histórico cultural familiar importante para poder surgir esse tipo de transtorno. Também existe um padrão de histórico de violência
E esses padrões que eu falei, que são culturais, superam o fator genético. Olha como é importante isso, hein? Estatisticamente, é mais comum que os fatores culturais sejam presentes do que o fator genético. Mas o fator genético também é claro, né? Se você tem, como eu falei anteriormente, um parente de primeiro grau com esse transtorno, a probabilidade é muito maior que você também tenha esse transtorno. Então isso é bem comum. Situação de desamparo, situação de desprezo e situação de desafeto por parte da própria família também cria uma ambiência propícia ao surgimento desse padrão amoral, dissocial de comportamento. Maus tratos, situações de humilhações constantes também vão servir de anteparo cultural para o surgimento desse tipo de transtorno. Né? Muitos abusos fazem com que a pessoa acabe repetindo, se colocando no lugar do abusador, repetindo esse padrão de abusos. Outra questão é uma sensível dessensibilização que acontece por conta da dor que sente, ele se dessensibiliza frente à dor do outro. E aí, muitas vezes, essa pessoa se torna uma pessoa emocionalmente superficial, se torna uma pessoa que vai repetir a violência sofrida justamente com as pessoas outras, meio que no mecanismo de descontar, né? Aquela coisa da justiça, já que fizeram comigo, eu vou fazer com os outros também. Muitas vezes tem isso aí. E é mais ou menos o que o Winnicott coloca, né? É importante também lembrar, como eu falei anteriormente, que lesões pré-frontais no cérebro indicam o início desse tipo de comportamento, comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos e situação de inadequação social, como o caso de Phineas Cage, que eu citei agora há pouco. Né? E aí, nesse caso, obviamente, a gente vai ver que se configura uma sociopatia adquirida, né? Uma circunstância em que não estava posta antes, não foi desenvolvida na história pessoal, senão a partir de um determinado acidente que gerou uma lesão específica, né? Como eu falei anteriormente também, uma diminuição da massa cinzenta dessa área pré-frontal é vista nas neuroimagens, né? Demonstrando também uma diminuição do volume do hipocampo, que é a região que tem a ver com esse controle de emoções, né? O hipocampo posterior. E também há um aumento da massa branca no corpo caloso, que é aquela área que liga os dois hemisférios. Então, é importante a gente perceber que é muito frequente esse tipo de circunstância acontecer quando há também, como eu falei anteriormente, um problema com o transportador da serotonina. Isso também é um dado importante, que tem a ver com transtorno de personalidade antissocial. Então, a gente tem também uma perspectiva curiosa com relação a esse padrão, é o fato de que 80% das pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial sofre com algum outro problema de saúde mental, tá? Como eu falei anteriormente, muito frequente que tenha o padrão de déficit de atenção com hiperatividade, muito frequente que se tenha problema com substância psicoativa, né? Transtornos decorrentes do abuso de substância psicoativa. Alguns deles têm transtorno de pânico, olha que curioso isso, né? Supostamente sendo uma estrutura perversa no olhar psicanalítico, não poderia ter manifestações neuróticas. Porque para a psicanálise, para quem não conhece, existem 3 grandes estruturas: a neurose, a psicose e a perversão. Se você é neurótico, logo você não é psicótico. Se você é psicótico, logo você não é perverso e vice-versa. Então, nessa perspectiva, a gente vai ver que supostamente não deveria ter. Mas o que eu vejo trabalhando com saúde mental já há 16 anos é que existe sim, né? Inclusive casos de depressão. É muito comum acontecer depressão maior com pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, tá? Então, e outros transtornos de ansiedade também, tá? Falei do pânico, mas também tem outros transtornos de ansiedade que podem ser correlacionados. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando por agora. A Rafaela está pedindo para deixar salva. Com certeza, Rafaela, eu vou postar no YouTube. E aí eu abro espaço para vocês falarem também, perguntarem coisas, trazerem informações que sejam interessantes, né? Eu já respondi sobre Ted Bundy, já respondi um pouquinho a respeito das causas. Outra pergunta que me colocaram, sim, eu não posso esquecer,
com relação ao fato de que algumas pessoas têm um pai ou uma mãe com esse tipo de transtorno. Como é que a pessoa deve agir? É muito frequente que esse tipo de transtorno leve a um estilo parental negligente. Olha que importante aí, né? Eu falei anteriormente que uma das características muito frequentemente correlacionadas com o surgimento do transtorno é uma cultura familiar de negligência. E ele reproduz essa cultura de negligência, né? Ele continua essa perspectiva de negligência com seus filhos também. Eles literalmente abandonam. É abandono de incapaz em diversas circunstâncias. E como eu falei, como uma das características do transtorno, um dos critérios diagnósticos é colocar-se em risco e colocar as pessoas que estão no seu entorno em risco, e isso entra também nesse padrão de sintoma. Então, essas pessoas que identificam que tem um pai ou uma mãe com transtorno de personalidade dissocial ou antissocial, ou psicopata, sociopata, perverso, como queiram chamar, precisa se tratar. Precisa fazer um trabalho necessariamente psicoterapêutico para perceber os impactos disso na sua vida e perceber que a vida não se resume a esse histórico, a essa cultura familiar. A vida pode prosseguir e a pessoa pode dar uma nova significação para isso que aconteceu com ela. Você não está aprisionado à repetição desses fatos na sua própria existência. Você pode romper com isso, você pode ser justamente aquele elo que vai trazer a diferenciação desse padrão. Você não precisa necessariamente se manter sendo vitimado. Importante também deixar claro, né, gente, que se você está sendo vítima dessa manipulação, desse tipo de enganação, você não tem que ficar aprisionado a isso. Tá? Eu vejo muito isso no consultório, pessoas que já atendi casos assim, já atendi caso, por exemplo, de paciente não conseguir romper com a cônjuge porque ela era extremamente manipuladora, etc e tal, e aí, não conseguindo romper, ele, em determinado momento, diz para a cônjuge, eu não quero mais, inclusive meu psicólogo disse que eu preciso romper com você, divorciar de você, porque essa situação está insuportável. Ou seja, ele, em vez de assumir que foi, no caso, ele que teve essa decisão, ele colocou para mim que foi eu que falei, como se eu, num contexto psicoterapêutico, fosse dizer como fulano ou beltrano deve ou não se comportar, né? Claro que isso não aconteceu. Mas nessa perspectiva, o que é que ocorre? Essa pessoa colocando para mim, a psicopata em questão me procurou no consultório. Olha que importante aí, para poder saber que história era essa de que eu estava mandando, né, o parceiro dela romper com ela. Ela marcou uma consulta dizendo que era uma outra pessoa, usando um outro nome. Imagina o que é isso, né? Eu me vi numa situação bem difícil, né? Mas, obviamente, que consegui contornar, consegui buscar supervisão de forma rápida para poder resolver, porque, obviamente, que isso impactou emocionalmente em mim, né? Eu não sou de ferro, eu sou uma pessoa como todas as outras e passei por uma situação de apuros aí, né? Uma situação realmente muito difícil. Francine está colocando aqui. Sandra falou, né, para continuar esse projeto, é a pretensão, viu, Sandra? Eu quero realmente continuar esse projeto trazendo mais informação sobre saúde mental para as pessoas. Vamos tentar fazer isso, né? Vamos adiante, deixa eu ver. Francine está perguntando aqui, quantos representantes políticos podem ser considerados psicopatas? Muitos, hein, Francine? Muitos, inúmeros são considerados, com certeza, sem dúvida alguma. Transferem a responsabilidade, né, Cris? Então, isso é realmente muito comum acontecer. Até porque a carreira política é tentadora, dá o quê? Poder. Como eu falei, eles fazem de tudo para obterem poder, dinheiro e prazer. Bom, o Instagram está aqui me avisando que eu só tenho 20 segundos, então eu agradeço muito a participação de todos. Eu espero que as informações tenham sido úteis
e que vocês possam partilhar essas informações para as outras pessoas. Como eu disse, deixarei no meu canal do YouTube, Danilo FS Cruz. Até a próxima. Boa saúde mental para você também. Grande abraço.